O que o Fux está dizendo e o que ele está plantando nesse momento é: olha, nós não somos o juízo competente para discutir e para julgar presidente Bolsonaro. O juízo competente é outro, e isso pode gerar anulação. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Aí o que sai hoje no Metrópolis? Aliás, se houvesse um inquérito das fake news, esse Igor Gadelha devia estar no inquérito das fake news, né? Temor de prisão ou tornozeleira faz Bolsonaro não ir ao STF na quarta. Mas como? Qual é a diferença dele ir ou não pro STF? Então, peraí, ele ameaçam de tornozeleira ou de prisão e ele acha que seria melhor ter sido preso dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro do que ter uma cena ali dos carrascos prendendo ele e botando a tornozeleira dele dentro do Supremo Tribunal Federal com toda a imprensa vendo? Acho inverossímil. Obviamente, ele desmentiu no UOL, na coluna da Letícia Casado, muita criatividade de Bolsonaro sobre boatos sobre a sua ausência no STF. E aí você pega todo o ciclo de notícias positiva a seu respeito e a chance de dar a última palavra e você entrega um ciclo de notícias negativas. Gênio! Gênio! Enquanto ontem a Natuza Neri estava dizendo que o Bolsonaro era corajoso, o que tá o Globo News dizendo hoje? Cota André Sadia. Diferentemente de ontem, não compareceu ao Supremo hoje, uma decisão que ele tomou hoje de manhã. Ontem eu tinha contado aqui para vocês que Bolsonaro tinha decidido ir ao Supremo acompanhar o primeiro dia do julgamento, porque na visão dos advogados ali seria uma forma de mostrar que ele estava encarando o processo, as acusações. Hoje essa posição já mudou, porque teve uma ala ali, um grupo da turma de Bolsonaro achando que não caiu tão bem assim quanto eles queriam, que na prática isso poderia legitimar uma ação política, um caráter político do julgamento e poderia inclusive acirrar os ânimos de Bolsonaro junto ao Supremo. Se é que tem como acirrar ainda mais, né, Valdo? Porque vai fazer o quê com o Bolsonaro? Da sua gestão, quando ele estava no comando do governo, era uma tônica, era uma prática dele atacar o Supremo. Então muita gente não entendeu muito bem por que dessa estratégia de ontem. Hoje, então, ele foi aconselhado a não ir, tomou essa decisão e foi acompanhar o julgamento do gabinete do Flávio Bolsonaro, um de seus filhos, que é senador da República. Passaram por lá, por exemplo, a senadora Damares Alves. Vou ter um AVC. Então, ali sim, um ambiente para você fazer política. Faz parte da narrativa política, né? A gente já vai falar um pouco mais desses desdobramentos. Sobre o processo em si, sobre a aceitação da denúncia, ontem eu tinha comentado aqui também que havia uma leve esperança de alguma divergência do ministro Fux, no sentido de que ele pudesse pedir Chega, Bruno. Mas isso antes de Fux... Tem que ter saco. Tem que ter saco. E os bovinos? Não, você tem que ser leal. Eu sou leal à verdade, eu sou leal ao melhor. Vou ser sempre contra estes aliados que convenceram que não era uma boa ideia. Bando de imbecis. O presidente Bolsonaro é cercado por um bando de imbecis. Ideia imbecil. Pessoas sem convicção, de geleia. Vejam a diferença pro Eduardo Bolsonaro aqui fora. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E por isso que eu passei o programa inteiro de ontem, porque eu já tinha me desgastado com essas pessoas do deixa disso, do clima.
façam essa reflexão. Pois bem, feito esses apontamentos, eu quero tratar também sobre o comportamento de, pelo menos, não tem nenhuma surpresa aqui nessa história, né? Nenhuma surpresa no Bolsonaro réu. Podia ser réu de cabeça em pé com a última palavra, ou podia ser réu encostado dentro de um gabinete escondido. Não teve grandes surpresas no que foi dito pelos ministros, exceto duas. Uma boa e uma indiferente. A boa obviamente, foi o Luiz Fux. E eu queria que o Bruno, pra gente comentar, coloca a fala do Luiz Fux, por favor. O ministro Dino relembrar que, em caso não tão recente, houve quase que uma unanimidade e eu fiquei vencido. Eu sempre costumo dizer que pior do que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente. De sorte que eu gostaria aqui de pedir vênia para manter a minha incoerência sobre os seguintes argumentos. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2021, 11 de março de 2021, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Federal. O fato de que há inúmeras ações que foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. Mas, se nós formos analisar a história, desde a súmula 394, que dizia que não se poderia aplicar o foro por uma questão de isonomia, autoridades públicas. Depois a mudança de que autoridades públicas deveriam se submeter ao Supremo. Depois, mais uma vez, que não deveriam se submeter ao Supremo. E agora, essa última fórmula da questão de ordem no inquérito 4787, do qual restei vencido, reconheço, restei vencido, assentou-se efetivamente que, digamos assim, essa competência não prevaleceria e prevaleceria, então... Está discutindo a questão da competência aqui agora. A competência do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Bolsonaro... que os agentes não exercessem mais cargo público. O ministro Celso Mello... A discussão é se o presidente Bolsonaro deveria ser julgado pela primeira turma ou pelo Supremo. O que o Fux está dizendo é o óbvio, que o Supremo muda o seu entendimento de acordo com a conveniência e é absolutamente incoerente, e que o fato de que o presidente Bolsonaro, que sequer deveria estar sendo julgado pelo Supremo, mas uma vez que está sendo, porque ele não é autoridade, mas uma vez que ele é tratado como autoridade, bom, logo, então ele deveria ser julgado pelo pleno, ou seja, por todos, pelo plenário, por todos eles, e não pelos 5 amigos do Alexandre, onde ele tem mais chance e achava que ia conseguir unanimidade. Deixa o Fux continuar. O professor todos nós dizia, se a competência de foro não deve nem criar privilégios e nem criar justificativas e restrições a quem quer que seja. Então eu sempre procurei seguir esse entendimento. Por outro lado, me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então não é uma matéria pacífica. Não é pacífica. E a questão do número de ações que foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Claro, porque muda de ideia toda hora. O que aqui é importante é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na rescindibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vezes para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Eu não posso mudar de opinião de uma semana para outra. E quero deixar bem claro, mas entendo que isso não foi dito nem de longe, que essa posição de vários colegas vencidos não levou em consideração nem capa de processo, nem nome de ninguém.
Isso é uma resposta técnica decorrente não só do nosso preparo científico no campo do processo, mas também da nossa independência, que é insindicável por quem quer que seja. Então eu peço todas as vezes para colher essa planilha. E isso, eu não sei se vocês captaram a importância dessa fala, porque eu não sei se vocês lembram, não sei se vocês têm idade para lembrar, eu não sei se vocês têm... Bom, aqueles que tiverem mais de 3 anos de idade, lembram que o julgamento do Lula foi anulado pelo quê? Quem puder me diga aqui no chat. O que fez o julgamento do Lula ser anulado? A discussão de competência. O que o Fux está dizendo e o que ele está plantando nesse momento é: olha, nós não somos o juízo competente para discutir e para julgar o presidente Bolsonaro. O juízo competente é outro, e isso pode gerar anulação. E o Fux também disse, eu acho que não foi separado esse vídeo aqui pra gente, mas também levantou outra nulidade importante, que é a nulidade... Tem? Ah, tem? Então bota. Corte, essa é a última preliminar, mas talvez a mais sensível de todas. Há uma regra de superdireito de quem participa do processo deve fazê-lo com boa fé. E delação premiada é algo muito sério, tanto que nós temos jurisprudência no sentido que não podemos nem admitir a denúncia só com base na colaboração premiada. 9 delações representam nenhuma delação. Ou, então, o enquadramento no parágrafo 17 do artigo 4, que diz assim: o acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre fato que gera colaboração. Que foi dito pelo Juca. Eu não tenho dúvida que houve omissão. Tanto houve omissão que foram feitas 9 delações. E, na verdade, nós estamos assim num momento em que é preambular. O Ministério Público se desenvolveu para esse momento de juntar outros documentos, outros fatos, enfim. Mas, evidentemente, pelo que aqui se observou, esse colaborador recalcitrante, ele certamente vai ser ouvido em juízo sob contraditório e obedecido o devido processo legal. Eu até pediria até uma gentileza de eu poder ir assistir essa oitiva. Mas realmente eu vejo nesse momento não é um momento próprio, porque a delação ela tem eficácia quando se verifica se procedem aquelas afirmações em relação ao momento final do processo. Mas vejo com muita reserva 9 delações de um mesmo colaborador, cada hora acrescentando uma novidade. De sorte que, em se tratando desse momento, eu me reservo o direito de avaliar no momento próprio digamos assim, legalidade, a eficácia dessas delações sucessivas. Mas acompanho no sentido de que não é o momento de se decretar nulidade. Duas justiças aqui. O primeiro vídeo foi do Space Liberdade e o segundo do Cláudio Dantas. Eu sempre procuro dar o crédito dos vídeos que eu utilizo. Mas algumas coisas muito interessantes aqui. Primeiro, que o ministro Fux diz que quer assistir, quando for, a manifestação do Mauro Cid em juízo. Talvez para inibir as ameaças ao modo que o Alexandre de Moraes fez. Não seria demais pensar. As coisas que ele diz são as coisas que qualquer um que teve contato com essas inúmeras delações do Mauro Cid pensa. Como é que pode um sujeito fazer 9 delações premiadas diferentes e adicionando novos fatos conforme vai sendo pressionado? Temos áudios da Veja dizendo que eles já chegam com a versão pronta, só querem que eu consubstancie.
Eles me dizem, não é isso que aconteceu, o que eu quero que você diga é isso. A gente tem o Alexandre ameaçando ele, olha, vou te dar mais uma chance. O que ele diz é, ora, se ele não falou o que tinha que falar, a delação tem que sanear. Só que eles não têm prova nenhuma. Então, sem a delação fajuta do Mauro Cid, não sobra nada. E o que ele conclui é que, na visão dele, reparem, 2 nulidades estão sendo plantadas nesse processo. 2 saídas honrosas estão sendo plantadas pelo Luiz Fux nesse processo. Esse é o foro competente? Foi isso que anulou todos os processos do Lula. 2, que também anulou inúmeros processos da Lava Jato, que é, essa delação, ela é válida ou não? Ele diz, eu não vou avaliar agora, mas deixa isso aqui na gaveta. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.